Bom dia, Deus abençoe o seu dia. Nossa meditação hoje será no Salmo 23 e eu destaco o verso 1 que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Li uma história que dizia sobre uma pequena cidade e um ator muito famoso foi fazer uma apresentação lá. O teatro da cidade estava lotado. Muita gente compareceu para poder ver o show que aquele homem iria dar. E foi um show espetacular. Ao final da sua apresentação, as luzes se apagaram, apenas um foco ficou sobre ele, houve uma música de fundo e ele começou a falar com uma voz muito bem postada o Salmo de número 23. E à medida que ele foi falando, as pessoas foram ficando extremamente impactadas, de maneira que quando ele terminou de recitar o Salmo, todos se colocaram de pé, bateram palmas e ficaram dizendo: viva, viva, muito bem. E houve ali um grande final naquele show. Quando todos se assentaram e acalmaram, o artista vira para a plateia e diz: fiquei sabendo que aqui no nosso público hoje está um velho pastor já aposentado. Queria convidá-lo para vir ao palco. E quando ele fala assim, um homem velhinho de cabelos brancos se levanta e vai andando do seu jeito até chegar ali onde estava o ator. E ele disse: agora eu gostaria que o senhor recitasse o Salmo 23. Covardia, né? Um grande ator com toda aquela produção fez a recitação, todos bateram palma, vibraram e agora pede para um velhinho poder fazer a mesma coisa. Mas lá foi ele. E aos poucos ele vai recitando, com a sua voz já embargada pelo tempo. E quando ele termina, não há aplausos, nem há ali os gritos de viva, muito bem, mas há sim um marejamento nos olhos de todas as pessoas que estavam na plateia. Ficaram tocados de outra maneira. E alguém perguntou qual era a diferença. A diferença é que o primeiro, o ator, ele conhece o salmo do pastor, mas o segundo conhecia o pastor do salmo. Eu creio que isso é a chave hermenêutica para se compreender bem o que Davi quer nos dizer aqui no Salmo 23. Ele não está falando apenas sobre coisas que ele aprendeu, ele está falando sobre coisas que fazem parte da sua experiência com Deus. Deus era muito real, Deus era um ser pessoal na vida de Davi. Ele havia tido experiências marcantes com ele, e é por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor. Nesta singela frase, ele diz algumas coisas muito importantes sobre o Deus em quem ele confia. Primeiro, ele diz o Senhor. Quando a gente vê no original, a palavra aqui é Iavé, o Deus da aliança. Aquele mesmo Deus que chamou um dia Abraão e estabeleceu um pacto com ele e com a sua descendência. O mesmo Deus que durante todo o tempo da vida do povo de Israel cuidou dessa nação, libertou, conduziu até uma terra prometida e que fez também com Davi uma aliança, dizendo que os seus descendentes estariam sempre assentando no trono que ele estabeleceu em Israel. Davi sabia quem era o Deus da aliança. Ele colocava sua fé nesse Deus que não muda e que cumpre todas as promessas que fez. Mas além de Davi chamar Deus de Senhor, ele chama Deus de pastor. O próprio Davi, antes de ser rei de Israel, ele tinha sido pastor de ovelhas. E ele sabia que as ovelhas são animais que dão muito trabalho. Elas não têm senso de direção, se perdem com facilidade. Daí o pastor buscando a ovelha perdida. Elas não têm um mecanismo de defesa muito eficiente. Por isso mesmo o pastor precisa vigiar dia e noite o seu rebanho. Daí muitas vezes o pastor perder a vida para defender a sua ovelha do ladrão ou do lobo. A gente vê também que as ovelhas, elas não conseguem discernir bem o melhor tipo de alimento para elas. Às vezes deixam ali águas boas para beber de uma poça de lama.
Por isso mesmo o pastor precisa estar sempre atento para conduzi-la às águas de descanso e aos pastos verdejantes. A vida do pastor é difícil, porque ele tem que estar 100% do seu tempo cuidando da ovelha. E assim é o Senhor conosco. E Davi está dizendo: Deus, o meu Senhor, o Deus da aliança, é aquele que pastoreia a minha vida. Mas Davi diz uma terceira coisa muito importante acerca de Deus. Ele não sabia apenas que esse era o Deus da aliança ou que ele pastoreava, mas ele tem certeza de que ele é um Deus pessoal. Por isso ele diz: o Senhor é o meu pastor. E é isso. Não basta saber que Deus cumpre suas promessas. Não basta saber que ele pastoreia o seu povo. É importante nós termos a certeza absoluta de que ele é o Deus da nossa vida, de que houve uma experiência pessoal de renúncia e de entrega para poder viver como ovelhas do seu aprisco. Isso é a melhor chave hermenêutica para se compreender o Salmo 23. Saber que Deus, o Senhor, é o nosso pastor. E aí, você já tem esta convicção de que Deus, o Senhor, é também o seu pastor? Que Ele te abençoe e que isso seja uma realidade na sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa palavra do teu servo Davi, que nos fala sobre a tua bondade, que fala sobre o seu ser, suas virtudes, mas fala também do seu cuidado para conosco. Muito obrigado também, Deus, por esta certeza que podemos ter da nossa salvação, certeza que podemos ter de que o Senhor está sempre conosco, sendo o Deus da nossa vida. Abençoe-nos, Deus, conduza-nos segundo o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.